Boa noite, pessoal. Estamos aqui começando mais um vídeo da série de vídeos do Setup JJ. Dessa vez vamos analisar aqui Bitcoin, né? Análise de Bitcoin, estudos de Bitcoin, BTC, UST, ou seja, a paridade do Bitcoin com o dólar norte-americano, tá bom? No Setup JJ. Estamos fazendo esse vídeo aqui por volta das, para vocês saberem, tá? Das 18 horas e 30 minutos. Haja vista que o Bitcoin é um ativo que o mercado fica aberto 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Então, para vocês saberem o ponto onde estamos analisando, tá ok? Essas são as nossas redes sociais, para quem se interessar em seguir. Lembrando que a gente sempre trata principalmente sobre mercados financeiros, sobre leituras em geral e sobre temas positivos para a nossa evolução, tá bom? É importante fazer um disclaimer, que não se tratam de recomendações de compra, nem venda de nenhum ativo. Eu não sou analista de valores e nem comercializo análises, nem nada aqui pela internet. Tratam-se apenas as minhas visões particulares, pessoais, que eu compartilho aqui de forma gratuita, para que todos nós tenhamos a oportunidade de crescer como profissionais do mercado financeiro e como pessoas também, como seres humanos, tá bom? Essa é a tela do Setup JJ, né, no qual eu chamo carinhosamente de relógio suíço, onde o nosso objetivo principal é saber o como, o quando, o onde e o porquê entrar no mercado financeiro, tá? Com o objetivo de obter o maior resultado com a maior eficiência de ganhos, de gains, né? E o slogan do Setup JJ é esse: grandes ganhos, pequenas perdas. Essa é a tela simplificada do relógio suíço, né, que eu chamo carinhosamente do Setup JJ, onde os indicadores funcionam como engrenagens desse relógio suíço, tá? Essa comparação com o relógio suíço que eu faço é pelo objetivo do Setup JJ, né? A gente procura o timing, né? A hora certa, o kairos, né? E um relógio suíço de alta performance, ele atrasa automático, né? Ele atrasa no máximo 1 segundo por ano, ou seja, é um relógio extremamente preciso, né? E é o que a gente busca também com o Setup JJ, tá bom? Nós temos aqui mais de 100 vídeos já publicados, tá? Onde a gente explica cada indicador desses, a origem deles, como eles foram desenvolvidos, o porquê eles estão no Setup JJ, o porquê das calibragens que eu utilizo, né, no Setup, tá? A forma própria de interpretar cada indicador desses a partir da minha perspectiva, né, que eu chamo de Setup JJ, tá bom? Inclusive o MACD, por exemplo, que a gente vê aqui dentro do próprio preço, tá? O desenvolvimento do JJ Index, que é uma combinação do PVT, Price Volume Trend, ou em algumas plataformas aí, tendência de preço volume, TPV, com a média móvel aritmética de 50 períodos e a banda de Bollinger de 50 períodos e 2 desvios padrões. O CCI 50, né, o Commodity Channel Index, por que eu uso 50 períodos? Como eu fiz a escolha entre o OBV e o PVT aqui no JJ Index, como eu mudei, que eu usava o índice de força relativa, né, Relative Strength Index, né, o RSI, RSI, né, ou IFR, né, e troquei pelo CCI 50, tá bom? Usava o IFR 14 para vocês saberem. Temos vídeos também falando sobre o Fibonacci do chefe do Marco Aurélio Rossi. Tratamos aqui sobre o Triple Screen, né, que é uma forma, né, de 3 telas desenvolvida pelo Alexander Elder, porém nós trabalhamos de uma forma própria nossa, por isso também Setup JJ. Figuras gráficas, tá? Principalmente com base no livro do Thomas Bukowski, né, a Enciclopédia de Padrões Gráficos. Candlestick através de Steve Nielsen, né, Gregory Morris, Stephen Bigelow, tá? Movimento de preços, análise técnica, tá? Desde Monehisa Roma, Charles Down e por aí vai. Price Action, tá? Com base em vários autores, talvez principalmente com base em Al Brooks, tá? E a principal peça de qualquer setup, tá bom? Não só do Setup JJ, que somos nós mesmos. Nós temos vídeos aqui que trabalhamos, que a gente expõe formas
caminhos para trabalhar a principal peça do setup JJ ou de qualquer setup, que somos nós mesmos, através de um tripé de disciplina física, de disciplina técnica e disciplina emocional, tá bom? Vamos em frente. Essa é a tela da dinâmica do Fibonacci, né? Ou seja, são os prováveis caminhos que o preço probabilisticamente cumpre, tá? Através, depois do traçado, simplificadamente falando, a gente traça os níveis de Fibonacci ancorando o topo e o fundo, né, no mercado, a partir de um topo e fundo de preço, né? E esses são os caminhos prováveis que o preço pode cumprir, inclusive com regiões, né, como, por exemplo, o 111 é uma região de possível, né, violino ou reversão, tá bom? Falso rompimento, né, formando talvez um pullback ou um throwback e por aí vai, tá bom? A gente sempre, nós mais antigos do Fibonacci, geralmente imprimimos essa tela aqui e deixamos ela impressa na mesa para de vez em quando dar uma pescadinha ali, né, para acompanhar o preço, tá bom? Então vamos lá. Estudos de Bitcoin, BTC USD, né, a paridade Bitcoin dólar americano, norte-americano, no setup JJ. Esse é o gráfico mensal de Bitcoin, tá? Bitcoin é um ativo que começou a entrar em circulação por volta de 2011, tá bom? Para 2012. E no começo realmente muita gente não acreditava, inclusive eu, né? Tenho que reconhecer que eu também não acreditava nesse ativo. Acompanhei muito essa fase aqui do Bitcoin, tá? Sem operar o Bitcoin. Inclusive acreditávamos muito que isso aqui fosse uma bolha, como um teorema de Ponzi, né? uma pirâmide, né? Conhecido pirâmide como, né? E o Bitcoin realmente passou por esse período aqui em 2018, tá? E continuou sua história, né? Continuou sua história, onde teve uma segunda alta, né? Que não rompeu a primeira, ó, né? Não rompeu o topo anterior, tá vendo? Voltou, porém, por volta de 2020, ele deu uma voada, né? Uma grande voada, tá bom? Que passou dos 60 mil dólares. Caiu de volta, né? É um ativo que tem muita volatilidade, tá bom, meus amigos, né? Muita gente compra esse ativo como reserva de valor, tá? E ele caiu de volta e depois subiu onde bateu o topo histórico dele aqui, ó, tá bom? Tá vendo, ó? Esse é o topo histórico de Bitcoin aqui na faixa dos 69.013 dólares e 38 cents. Considerável, né? Porém, ele caiu novamente e agora esse período aqui é um período de uma possível recuperação, né? Nós fizemos aqui uma regressão à média, né? A média de 9, bateu aqui na média de 9 e olha o 111 do Fibonacci aqui, ó. Ponto de reversão violino, ou seja, esse é um ponto aqui que eu estou com muita atenção, tá bom? Porque pode ser que ele bata aqui e continue essa queda aqui, né? Rumo aos alvos de Fibonacci até 161 aqui, né? Sendo que ele também está fazendo esse filé mignon aqui, ó. Tá vendo? Né? Esse 76,23 aqui desse Fibonacci amarelo, ó, né? Então tudo isso está sendo observado e acompanhado tecnicamente aqui, tá bom? Ele fez essa recuperação aqui no mês de janeiro, né? E fevereiro, tá? Bateu na média de 9, que está apontada para baixo, a de 27 também para baixo. Automaticamente o MACD 18, ó, vendedor aqui, né? As bandas de Bollinger ainda abertas para baixo. A gente vê que o volume deu uma caída razoável. JJ Index ainda está comprado, porém a volatilidade dele caindo muito, ó. Ele tem segurado aqui com as bandas de Bollinger paralelas, né? O C650 que deu venda, ele segurou aqui na linha do zero,
que é a região de possível suporte ou resistência. No caso aqui é um possível suporte, né? Possível, né? Não quer dizer que vai ser. E a linha dele está flat, né? Tá andando de lado. A gente vai ver em gráficos aqui mais da frente. Vamos lá. Vamos para o gráfico semanal de Bitcoin, né? Bitcoin é comparado ao dólar, tá? A gente vê um topo aqui mais claramente que foi feito, né? Por volta de abril, maio de 2021. Ela chegou a cair onde fez o fundo, aqui por volta de agosto, setembro. E voltou a subir, ó. Linha de tendência de alta, lembra, gente? Ó, e aqui é o topo histórico dele, onde falamos nos 69 mil dólares, né? Aqui é o topo histórico. Lembrando que linha de tendência de alta, topos e fundos ascendentes, tá vendo? Esse topo aqui é mais alto do que o topo anterior, tá vendo? Esse fundo aqui é mais alto do que o fundo anterior, olha, tá vendo? Linha de tendência de alta, vamos colocar aqui, né? Só para ficar claro, LTA, linha de tendência de alta, né? É isso que aconteceu aqui nesse ponto, né? Já aqui, ó, nós temos aqui, só um pouquinho por gentileza, topos e fundos descendentes, estão vendo, ó, né? O que são topos e fundos descendentes? É uma LTA, LTB, né? Linha de tendência de baixa, tá ok? Né? É o que nós temos aqui agora. Porém, se a gente observar aqui, ó, a partir desse fundo aqui, tá? Que foi por volta de novembro, dezembro, né? Ele rompeu o topo anterior, tá vendo, ó? Né? Rompeu o topo anterior, o que dá um sinal de uma possível nova LTA aqui, né? Estão vendo, ó? Depois de ele bater aqui, né? Justamente no 23 do Fibonacci, ó. Lembram-se do filé mignon? 76, 23, 23, 76, tá vendo? Né? Ele fez o filé mignon aqui abaixo, chegou nesse ponto aqui, tá voltando. Porém, temos aqui, ó, uma média móvel exponencial de 200, a duzentona, que é dura de romper, tá bom? Nós trabalhamos com médias móveis exponenciais, tá? Eu acho que todos sabem, né? E essa média ainda continua apontada para baixo, tá? Ela chegou a ter o movimento aqui para cima, porém ela caiu a partir daqui, né? E ela ainda continua ligeiramente virada para baixo, ligeiramente. Porém, ela bateu em pontos importantes aqui do Fibonacci. Ela bateu aqui, ó, no 111 do Fibonacci e na média de 200. Toda a média exponencial, toda a média móvel, meus amigos, sejam elas exponenciais ou aritméticas ou ponderadas, toda a média móvel é um possível suporte ou resistência. No caso aqui, uma possível resistência, tá bem? Tá bom? Tá segurando aqui, não quer dizer que vai segurar e não quer dizer que não possa romper. Se romper, próximo alvo, ó, 76, 23 por esse Fibonacci. E por aqui, ó, como falamos, o filé mignon, tá vendo? O preço bateu aqui no 111 e voltou para a média, tá vendo? O volume está bem baixo, ó, né? E o JJ Index ainda está indefinido, porém o CCI está comprado, né? Desde aqui quando fez a regressão, a média no JJ Index, tá vendo? Essa região aqui é importante, vocês vão ver, porque nos gráficos de tempos mais rápidos, aqui é uma consolidação, né? Ou seja, é um retângulo, né? Uma figura gráfica que a gente chama de retângulo, tá bom? Indo aqui para o gráfico diário de Bitcoin, né?
a gente vê, ó, um pouco mais claramente essa região aqui, ó, né? É uma região de consolidação, tá vendo? No qual nós temos aqui, ó, no Fibonacci, o 111 que mostramos, tá vendo? Né? E aqui segurou no 76, tá vendo? Ou seja, no 76 desse fibo verde, tá? Que é um fibo mais curto, né? Tá? Nós temos aqui um vídeo explicando como é que são traçados esses Fibonaccis, tá bom? E como é feita a interpretação disso, tá? Está disponível tudo aqui no canal, tá bom, meus amigos? Se quiserem procurar. Temos uma LTA, ó, topos e fundos ascendentes, tá vendo? O preço segurou aqui, ó, no 76, tá vendo? E segurou também na média móvel exponencial de 200 aqui no nosso gráfico diário, né, do Bitcoin, tá vendo? Então, temos alguns sinais aqui, né? As médias móveis de 9 e 27 estão apontadas para baixo, aí uma cruzou a outra, o que começa um MACD vendedor aqui, tá vendo? E a banda de Bollinger também abriu para baixo, dando volatilidade para esse movimento de queda. O volume está vendedor, mas ele está caindo, ó, né? E o JJ Index aqui no diário também está indefinido, ainda não definiu o JJ Index se é compra ou venda. Ele estava compra, ó. Aqui tudo é compra, ó, né, do JJ Index. Porém ele colou aqui na média móvel aritmética de 50 e está segurando, né? Vamos ver o que vai virar aí. CCI já virou para venda desde aqui, ó. Tá? PVT flat também e tudo, né? Essa região dessa consolidação é importante observar, tá bom? E indo para o gráfico de 60 minutos, tá? A gente vê essa queda aqui bem grande, tá? Que eu fui ver, foi em torno de 4 horas da manhã aqui do dia 2 para o dia 3. No dia 3, né? 4 horas da manhã já é dia 3, foi de madrugada. E o preço caiu muito forte aqui nesse dia, tá? Que foi sexta-feira da semana passada, ó, né? Onde o preço já estava na faixa aqui dos 24 mil dólares, tá? E deu uma devolvida forte aqui, né? Porém ele se recuperou, bateu aqui, ó, nesse nível dessa convergência de Fibonacci, né? Que do 76 desses dois fibos, né? Do fibo verde, que é um fibo mais longo, e desse fibo branco, que é esse fibo traçado aqui a partir desse topo, ó, e desse fundo aqui, desse movimento, ó, tá vendo? Esse movimento fez a base para ser traçado o Fibonacci aqui. E a partir daí o preço está numa consolidação em cima desse nível aqui do 76, ó. Isso aqui é uma consolidação, é uma figura de retângulo, né? Tá bom? E o preço tem testado tanto acima quanto abaixo aqui, tá vendo? Ó? Até agora, né? Até quando eu tirei esses gráficos aqui agora, me perdoem. Até quando eu tirei esses gráficos, o preço tinha rompido para baixo, tá vendo? Porém, as bandas de Bollinger não chegaram a abrir, ó, elas estão flat aqui, ó, né? O que dá sinal de continuidade, de volatilidade desse movimento baixa, né? O próprio JJ Index também entrou na questão que eu falei, ó, né? De uma indefinição. E o CCI, apesar de ter dado venda aqui, ó, ele bateu na menos 100 aqui e começou a virar para cima, né? Então, vamos aguardar aí o que dá, né? Apesar das linhas de tendência, a gente vai olhar o contexto, ó. A partir daqui a gente olha o contexto do ativo, né? E a gente vê linhas de tendência de queda aqui, né? E nesse ponto importante de rompimento aqui, confesso a vocês que o preço aqui do Bitcoin rompendo essa média de 200 para cima me dá uma maior segurança sobre essa alta, tá? Aqui ele tem uma linha de tendência de alta, porém, ó, testando o topo, né? Esse topo aqui está fazendo um topo duplo, ó. Tá vendo? 1, 2, ó. E esse topo aqui sendo rompido é justamente esse ponto aqui da média móvel de 200 do gráfico semanal, ó, né? E no gráfico diário a gente também vê uma linha de tendência de queda, porém com essa consolidação aqui do preço, tá bom, meus amigos? Essa é a visão do ativo, tá bom?
É isso aí. Espero ter passado algo de proveitoso para vocês, para tomarem as decisões de vocês. O objetivo aqui dos vídeos não é dar call de marketing, sim uma visão técnica, né, com dados probabilísticos sobre os ativos, tá bom? Bitcoin é um ativo que eu entrei há pouco tempo, né, e estou com uma posição nele, e é um ativo que eu devo apresentar algumas análises aqui, de forma pública, no sentido de tentar agregar a todos mais algum dado para tomada de decisão de vocês, sem dar realmente o caminho claro que vocês devem tomar. É a decisão de cada um, como eu também tomo as minhas decisões de comprar, de manter, de vender e o que for, tá bom? Ou de só olhar, né? Você pode saber o que disse, mas nunca o que o outro escutou. Jacques Lacan. É isso aí, meus amigos. Por isso a forma de tomar cuidado com a comunicação da gente, né? Tá bom? Desde o início da história registrada, os jogos de azar, que em sua essência representam o próprio ato de correr riscos, têm sido um passatempo popular e muitas vezes um vício. Peter Bernstein, O Desafio aos Deuses, né? Esse livro é um livro muito bom, tá bom? Eu inclusive trouxe a capa dele aqui para quem se interessar, porque ele é um livro que conta histórias. Vocês vão lembrar, para quem mexe com criptomoedas, vão lembrar que existe uma moeda que chama Cardano, né? Girolamo Cardano foi um dos precursores da história dos jogos de azar e da própria probabilidade, né? Da história da probabilidade, dos cálculos estatísticos, tá bom? Cardano. Então esse livro aqui fala sobre Cardano e fala sobre tantos outros mestres, né, dos Bernoulli e por aí foi, né, mestres da Pascal, até Mandelbrot, tá, né, Benoit Mandelbrot, que é a questão da tem muita coisa aqui, vale muito a pena ler, tá bom? Então tá aqui a capa dele e é isso aí, cuidado para não transformarem, né, mercado financeiro em jogo, tá bom? Mercado financeiro não é jogo, é uma coisa muito séria que pode sim mudar e deixar uma vida muito boa nossa, pra gente, pra todos nós, mas também se virar um jogo, vira uma coisa muito perigosa, tá bom, meus amigos? Muita coisa depende de se começar na hora exata. Demorei anos para perceber a importância disso. Jesse Livermore. Essa frase aqui nada mais diz do que eu falei no começo desse vídeo, né? Sobre a questão do relógio suíço, da hora certa, do timing, né? Por isso, a gente trouxe esse conjunto de indicadores, né? Para formar algo possível de dar probabilisticamente a hora certa, né? Para a gente começar na hora exata, tá bom, meus amigos? Uma entrada de compra, uma entrada de venda, a hora de zerar, a hora de realizar lucro, a forma de administrar riscos, né? E por aí vai. A história é uma besteira, pois ela é contada pelo vitorioso. Quem ganha a guerra escreve a história para justificar a sua posição atual, enquanto o perdedor, ele não pode contar a sua história. Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki é o mesmo cara que escreveu o livro Pai Rico, Pai Pobre, né? É bem interessante. Entender sobre a mente humana, o porquê de nossos comportamentos e etc. pode nos ajudar muito no sentido de desenvolver uma disciplina voltada à atitude vencedora nos mercados financeiros e na vida. É isso aí, meus amigos, tá? Procurem administrar muito bem as suas raízes, tá? Eu sempre digo e sempre estou repetindo: imersão, estudo, equilíbrio, disciplina, autocrítica, acreditar que é possível, ter humildade, perseverança, ter gratidão, paciência, saber fazer boas escolhas, isso tudo é atitude vencedora. E com atitude vencedora a gente mantém o sucesso consistente, tá bom? Muito obrigado a todos. Espero mais uma vez ter transmitido algo de bom para vocês, tá? Algo que traga alguma mudança para melhor para todos, porque o objetivo disso aqui nada mais é do que esse: dividir algo que eu considero que eu tenho de bom, com a experiência de mercado financeiros de décadas, né, para vocês, que isso ajude na evolução de cada um de vocês, tá bom? Muito obrigado mais uma vez
Até o próximo vídeo. Água, fura pedra. Os